No começo, os palestinos não aceitavam o Estado de Israel também, né? Então eles ficaram sob domínio. Então as regiões hoje de Gaza e da Cisjordânia, elas eram completamente dominadas por Israel. A diferença entre o percentual de população de palestinos na região com o território que havia sido dado. Então havia uma sensação de injustiça, de que o território que havia sido destinado aos palestinos não era o que era devido. Israel nada mais é, para mim, do que o enclave dos Estados Unidos no Oriente Médio. É uma questão geopolítica. Os árabes, eles tiveram uma espécie de império que chegou até aquela região do Oriente Médio, né? Mas aquela região ela foi sendo paulatinamente conquistada pelo esse Império Otomano que vinha da Turquia, porque os turcos eles são muçulmanos, né? Mas eles não são árabes, né? Mesmo sobre o Império Otomano, havia uma certa cordialidade, uma certa situação que não era conflituosa como é hoje. Você tem cristãos, você tem judeus, e você tinha a maioria muçulmana, xiita, sunita e outras variações nessa região que eles viviam relativamente de uma forma mais ou menos pacífica. Na verdade, o Império Otomano já estava muito enfraquecido, chamavam ele de o grande enfermo, né? Porque ele era grande, mas ele não conseguia mais se sustentar, ele não tinha uma força para fazer frente aos europeus, né? O Império Otomano ele fica do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? E a Alemanha perdeu as duas guerras, né? A Primeira e a Segunda. E na Primeira Guerra, quando a Alemanha perde e o Império Otomano perde, os europeus já estavam de olho em fatiar aquelas regiões árabes que não eram da Turquia original, entre eles, né? Então a Síria ficou mais para os franceses, o Líbano também para os franceses, Iraque para os britânicos, e a região da Palestina ficou para o protetorado britânico. Nessa divisão, o lobby judaico começou a ficar forte na Grã-Bretanha, porque era uma região deles, pedindo que fosse criado um Estado de Israel para que esses judeus pudessem voltar para lá. Na verdade, já existiam muitos judeus em pequenas comunidades, mas muito inferior do que existe hoje, e existia um movimento espontâneo já de europeus que eram judeus voltarem para lá. Essas pessoas mais fortes, sobretudo os banqueiros, como os Rothschild, eles tinham muita influência dentro da Grã-Bretanha, e eles pediram uma declaração, né, que teve uma declaração expressa do governo britânico dizendo que ia ser favorável à criação de um Estado de Israel naquela localidade, né, onde funcionava esse protetorado. Você teve um estímulo de judeus europeus para irem para essa região. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela teve o fator Holocausto, né? Então o Holocausto, mesmo quando você começava a ter os campos de concentração de judeus, muitos judeus começaram a ir em navios para essa região, né? Pensando no Estado de Israel, porque a Grã-Bretanha tinha um protetorado lá para que esse pessoal fosse, né? Então começou a ir muito mais gente. E quando acabou a guerra e depois do Holocausto, aí é que você teve uma opinião pública muito mais forte a favor de criar um Estado de Israel. E aí em 47 a solução que veio, que era criar dois Estados. Então a ideia de solução de dois Estados, ela meio que nasce aí no final da Segunda Guerra e com a ONU, né? Então, o papel da ONU no conflito Israel-Palestina vem lá desde a criação do Estado de Israel. Em fevereiro de 47, o Reino Unido envia uma carta para a ONU pedindo para que a questão palestina seja referida à ONU. E a ONU, em resposta, cria um comitê para realizar um relatório com recomendações sobre a Palestina. Esse relatório ele terminou com uma proposta majoritária, que é a proposta que as pessoas conhecem, com a partição do território entre uma parte árabe e uma parte israelense, com Jerusalém com um regime internacional. Bem, com a resolução da Assembleia Geral, que foi aprovada, a gente chega até maio de 48, que é quando o mandato da ocupação britânica termina, em 14 de maio. E 14 de maio, o que é que ocorre? A declaração de independência de Israel. Então, é criado
o Estado judeu, ou seja, a declaração de independência não veio diretamente de uma resolução, mas essa resolução foi a base para que essa independência fosse declarada. Inclusive, a declaração de independência de Israel faz menção à resolução. Logo em seguida, os países árabes vizinhos, que haviam sido contra, já na Assembleia Geral, já tinham votado contra, declaram guerra contra Israel. E aí é o que a gente tem como evento, que é a Guerra de Independência, né, para Israel, e a Nakba, a catástrofe para os palestinos. As negociações não avançam, mas mesmo assim a Assembleia Geral se reuniu de novo e em dezembro de 48 aprovou uma resolução reconhecendo o direito dos palestinos de retornarem às suas casas, mas essa resolução, lembrando, a resolução da Assembleia Geral não são vinculantes, a resolução foi rejeitada por Israel. Desde que o Estado de Israel ele foi fundado, né, os palestinos eles têm sido sucessivamente desapropriados de seu espaço, né, e não tem sido reconhecido pelo Estado de Israel, que é um Estado, né, extremamente militarizado, bélico e poderoso, como um povo de fato com direito ao Estado, ao espaço. Né? Você pensar num Estado judeu, né? E olha que eu estou falando, eu sou judia, né? Mas a gente não pode naturalizar essas questões. Você pensar no Estado judeu, você está pensando no Estado racializado e no Estado teocrático. Por que não naquele espaço onde viviam, onde estavam os judeus, e a questão judaica é uma questão da Europa, né? Porque o problema judaico surgiu a partir, né, das sucessivas perseguições na Europa, por que eles não podem viver no mesmo Estado, no Estado plurinacional? Por que tem que ser um Estado judeu, militarizado, teocrático e que veja tem sucessivamente não apenas desterritorializado os palestinos, e aí eles estão vivendo cada vez no espaço mais adensado, como eles exercem um controle criminoso, porque o controle que eles exercem sobre a Palestina, que o Estado de Israel exerce, é absurdo. Você não pode entrar e sair. Essa causa palestina ela terminou mobilizando de maneira muito forte o panarabismo. O nacionalismo árabe estava muito forte na década de 50, 60, 70, porque estava naquela discussão de você ter a consolidação do descolonialismo dos estados da África e Ásia, né? Então, você tinha a religião, claro que todos eram muçulmanos e a religião estava forte, mas não era um movimento eminentemente ligado à religião. Mas a virada que você tem é com a Revolução Iraniana. Então, na Revolução Iraniana, em 79, né, ali você tem um movimento que fica de um cunho muito mais forte religioso. E esse cunho religioso é o que toma, e até hoje é o que governa o Irã, e essa mobilização religiosa começa a incentivar grupos radicais. Esse nacionalismo que era laico passa a ter um componente religioso muito mais forte. O Hezbollah, ele nasce mais ou menos o começo da década de 80, né? E isso tem a ver com um confronto que também existia entre Israel e o Líbano, com esse cunho religioso, e hoje o Hezbollah é apoiado pelo Irã. E dentro da Palestina, o Hamas ele surge um pouco depois, né? Mas nesse mesmo contexto, né? Existe uma compreensão de que os judeus estão isolados no Oriente Médio e que todo o Oriente Médio é extremamente perigoso. Por isso que nós temos que ter um Estado extremamente armado, militarizado, para nos proteger. Porque nós fomos perseguidos a vida toda e lá nós também somos perseguidos. Mas o Estado de Israel se utiliza desse imaginário, se utiliza dessa doutrinação, dessa compreensão, para criar uma identificação dos judeus em relação ao Estado e um apartamento, uma desumanização dos palestinos. Ao longo de todo esse período, né, no século XX, a gente teve primeiro a questão palestina como principalmente um problema de refugiados, então como resolver a questão dos refugiados palestinos. Depois da Guerra dos 6 Dias de 67, isso muda, isso vira um pouco e a ONU começa a abordar a questão dos direitos nacionais do povo palestino, inclusive com reconhecimento formal do direito de autodeterminação dos palestinos, e começa a tentar envolver as partes em conflito, inclusive, né, outros países, em processos de paz, isso muito nos anos 80.
A década de 90 é uma década conhecida pelos processos de paz relacionados ao conflito no Oriente Médio. Então a gente tem a Conferência de Madrid em 91, tem os acordos de Oslo em 93. Você tem um turning point, que é um momento específico, que é quando Egito, o primeiro grande país árabe, reconhece Israel. Na década de 80 e 90 as coisas não funcionam muito bem, até o começo da década de 90, quando você tem os acordos de Oslo, né? Porque nos acordos de Oslo você de fato tem a autoridade palestina sentando junto com os israelitas e aceitando a divisão de dois estados. Então a autoridade palestina, que negava durante muito tempo que Israel deveria existir como estado, passa a aceitar nos acordos de Oslo, no primeiro e nos outros, né, no começo da década de 90, que Israel deveria existir desde que a Palestina existisse. A partir do momento em que você tem os próprios palestinos reconhecendo a ideia de dois estados, você tem um distensionamento e uma possibilidade maior. O que se imagina é que o Hamas fez isso como uma cartada final, porque se a Arábia Saudita e outros árabes também reconhecessem Israel, eles meio que perderiam o fio da meada, né? Estava com a tendência a Arábia Saudita reconhecer também Israel. Então, se isso acontecesse, você teria o mais radical, seria o Irã, isoladamente, e o Hamas, que tem esse apoio não só dos estados, mas das populações dos países árabes, né, que é o apoio maior que eles têm, isso poderia ficar muito esvaziado. Eu não chamo de conflito, né? Nem de conflito, nem de guerra, eu chamo de massacre. Porque quando a gente fala em guerra, a gente está falando de dois estados, né, nacionais, com dois aparatos militares que lutam entre si e com armas apropriadas, enfim, a gente tem um Estado muito bem armado, muito bem financiado pelos Estados Unidos e que está dizimando uma população. Então, na atualidade, o que a gente tem é efetivamente um governo de extrema-direita, que sempre foi refratário a qualquer possibilidade de negociação, mas a gente tem um problema histórico que é o sionismo, que é você pensar em um Estado pertencente a um povo / religião. O sionismo vai ser essa ideologia que coloca que os judeus têm que ter não apenas um território, mas um Estado próprio, um Estado do povo judeu, com a cultura, enfim, com as premissas religiosas. Existe um discurso muito forte do povo escolhido por Deus, né? De uma terra que é nossa, que está lá esperando e que ela é nossa por direito. E toda a narrativa em relação à Bíblia, né, que é ensinada, né, nas escolas, é uma narrativa de perseguição e superação, uma narrativa muito mítica. Claro que existiu perseguição, veja, eu não estou negando que tenha existido perseguição, muita. Mas o que eu estou também querendo colocar como essa perseguição efetiva e concreta é transformada num discurso de vítima que é extremamente potente, porque é o que eu coloco. A vítima, ela é moralmente autorizada a tudo. Já que a gente sofreu no Holocausto, a gente pode fazer tudo com os palestinos. A questão é essa. A vítima era extremamente poderosa. Veja, eu estou colocando de um lugar, né? Claro que quem sofre violência, efetivamente sofre violência. Eu não estou negando o Holocausto, por favor. O que eu estou querendo colocar é que este horror que a gente viveu acaba nos autorizando simbolicamente e efetivamente a perpetrar a mesma coisa contra os palestinos. O que aconteceu, o que o Hamas fez foi terrível. Ninguém está defendendo aquela ação. Mas a questão é, e o que o Estado de Israel está fazendo? É um genocídio total e absoluto, gente. Teve um ministro do Estado de Israel que acabou de denominar os palestinos de animais. Foi exatamente o que os nazistas nos chamavam, do que os nazistas nos chamavam. A atuação da ONU é limitada pela interação entre os seus membros. Ou seja, aquilo que a ONU pode fazer, até onde ela pode ir, em termos de solução de conflitos, depende daquilo que os seus membros vão colocar em prática ou não. Ou seja, por quê? Porque a ONU não é um governo mundial, ou seja, a ONU não é um Estado acima dos Estados. A ONU não tem, digamos assim, um exército, não tem, digamos assim, um braço armado que possa obrigar qualquer país a aceitar qualquer de suas decisões.
Tradicionalmente, os Estados Unidos olham para a ONU e o papel da ONU no conflito Israel-Palestina como algo que é indesejado. Então, já ali nos anos 90, quando aconteceram ali os acordos de Oslo, já ali a Madeleine Albright, que era representante dos Estados Unidos na ONU, ela enviou uma carta em que ela falava, olha, o objetivo da gente com esse processo de paz é inclusive para que as resoluções da ONU sejam insignificantes, ou seja, para que a gente nem precise mais da ONU. Então, a ideia sempre foi focar nas negociações diretas entre as partes e não ter, digamos assim, um processo mais amplo envolvendo mais países, mais membros, sob os auspícios da ONU. Sempre foi essa a posição dos Estados Unidos. E por isso, a prática de veto americano a resoluções no Conselho de Segurança sobre Israel e Palestina é uma coisa que é recorrente. Um conflito regional escalar ali na região é possível, principalmente porque a gente não sabe até que ponto o Irã está disposto a uma escalada, né? E aí eu não digo nem tanto pelos estados, eu digo por os grupos não estatais como o Hamas, mas não só o Hamas. Se a gente pensar no Iêmen, tem um grupo separatista, né, os Houthis lá, e eles começaram a entrar no conflito, né, lançando mísseis, e aí você tem o Hezbollah, que dizem que o Hezbollah o armamento do Hezbollah é maior do que o armamento das Forças Armadas do Líbano. Então, o Hezbollah é um para-estado dentro do sul do Líbano. Então, essas situações elas são muito tensas, né? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos mandam 2 porta-aviões para lá, então a gente não sabe o nível de tensionamento, como é que isso pode escalar, né? O futuro é um futuro que eu acho que todo mundo sabe qual é a solução, mas até hoje a gente não conseguiu, que são 2 estados, né? A solução dos 2 estados é a solução para esse conflito.